Olá, meu nome é Joanita Pimenta, eu estou como subsecretária de Estado de Assistência Social, estou na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, a SEDESE, que é o órgão responsável por coordenar a política de assistência social no Estado de Minas Gerais. Hoje eu vim aqui falar da política de assistência social. É uma política que, como o próprio nome indica, tem a responsabilidade de assistir a sociedade. Assistir de que forma? Por meio de programas, projetos, serviços e benefícios. Esses serviços e benefícios já tipificados, né? E qual sociedade que essa política deve atender? As famílias e os seus membros em situação de vulnerabilidade social, né? Várias vulnerabilidades, dentre elas a vulnerabilidade de renda, a vulnerabilidade da idade, as pessoas idosas, a vulnerabilidade da deficiência, as pessoas com deficiência, a criança e o adolescente prioritariamente, né? Então a política de assistência social tem esse caráter universal de assistir a sociedade que precisa do poder público, né? Desde que essa sociedade esteja em situação de vulnerabilidade social. A política de assistência social, ela tem um modelo de gestão que é único nacionalmente. Esse modelo de gestão, ele acontece por meio do Sistema Único de Assistência Social, que é o SUAS, que é muito parecido com o SUS, Sistema Único de Saúde, né? Então, o SUAS, ele tem a competência de fazer a gestão da política de assistência social em âmbito municipal, estadual e federal. O SUAS é um modelo novo, inovador. Ele foi implantado em 2005 por meio de uma resolução de Conselho Nacional de Assistência Social. Entretanto, por meio de alteração da Lei Orgânica de Assistência Social, a LOAS, a Lei 8.742 de 1993, o SUAS foi instituído legalmente por meio dessa lei. Isso significa, na verdade, o quê? Significa que os entes, né, agora são obrigados a ofertar a política de assistência social por meio desse modelo único que é o Sistema Único de Assistência Social. Então, o SUAS, ele foi instituído legalmente por meio de lei para ser ofertado à população que dela precisa a política de assistência social. A política de assistência social, ela tem um comando único, esse comando único é do Estado brasileiro. Quem é responsável por ofertar essa política é o município, o Estado e o governo federal, que representa nessa contextualização o Estado brasileiro. As entidades privadas, elas fazem parte dessa oferta de serviço à população por meio, através, né, do Estado brasileiro, que é a contratação dessas entidades para uma prestação de serviço que é público. E que serviços são esses? O Sistema Único de Assistência Social, ele tem um modelo de gestão hierarquizada, muito parecido com o modelo da saúde, onde as ações de prevenção, elas são executadas na proteção social básica e as ações de proteção são executadas na proteção social especial. Então, nós temos dentro do Sistema Único de Assistência Social uma hierarquia de proteção e dentro dessas proteções os seus respectivos serviços, programas, projetos e benefícios, né? A forma como essa política de assistência social se materializa ao cidadão é por meio de programas, serviços, projetos e benefícios. No âmbito dos serviços, nós temos 12 serviços que foram tipificados por meio da resolução do Conselho Nacional de 109 de 2009. E dentro dessas duas proteções, básica e especial, nós temos 2 equipamentos públicos
descentralizados para atender a população, que são os CRAS e os CREAS, ou seja, o Centro de Referência de Assistência Social e o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Os CRAS, eles devem ser implantados em territórios onde estão essa população em situação de vulnerabilidade, que precisa de atendimento e acompanhamento pelo poder público. Os CREAS, diferentemente do CRAS, né, que vai fazer um trabalho protetivo, eles devem estar localizados numa região mais central do município, considerando que o CREAS deve atender toda a população daquele município que está numa situação de violação de direito. É a diferença do CRAS e do CREAS. Esses serviços, eles são descentralizados, ou seja, eles estão mais próximos da população que precisa e tem dentro desses equipamentos uma equipe de referência, são profissionais servidores públicos, né, que estão ali para fazer o atendimento e ao acompanhamento à família e seus indivíduos. Geralmente, esses profissionais são obrigatoriamente assistente social, psicólogo e preferencialmente outros profissionais, conforme a norma operacional básica de recursos humanos do Sistema Único de Assistência Social, que é pedagogo, sociólogo, advogado, né? Nós temos um leque enorme de profissionais especialistas para estar nesses equipamentos, fazendo atendimento a essa família que encontra-se nessa situação de vulnerabilidade social. Como é que dar-se-á esse atendimento? Na LOAS, no artigo 24 da Lei Orgânica da Assistência Social, fala que os serviços são esses 12 que eu acabei de falar, que foram tipificados em 2009, eles são regular e continuado. Tem que estar disponível para a população quando essa população precisar do atendimento. Já os projetos, eles são complementar ao serviço, quando no atendimento a essa família, as equipes de referência identificar a necessidade de uma complementação ao seu atendimento no serviço, ela inserir essa família e esse indivíduo, né, e esse membro dessa família. Os benefícios têm um caráter eventual, porque eles são na eventualidade quando a família precisar desse benefício. Ela está sendo atendida no serviço e naquela eventualidade teve uma emergência na casa dela e ela precisou do serviço. Então essa é a lógica de funcionamento integrado de serviços, programas, projetos e benefícios. Por isso que a gente fala que os CRAS e os CREAS são a porta de entrada da política de assistência social, porque todo indivíduo deveria passar primeiramente pelo CRAS e pelo CREAS para depois ser inserido em alguma entidade, em algum projeto, em algum programa ou algum benefício. Então é nessa organização que está o Sistema Único de Assistência Social. No CRAS, qual que é o público prioritário para ser atendido no CRAS? São as famílias e indivíduos que se encontram em situação de vulnerabilidade, que ainda têm vínculo familiar e comunitário e que são atendidas pelo programa Bolsa Família, né? Como todos nós sabemos, o programa Bolsa Família é um programa de transferência de renda direta ao cidadão, com condicionalidades de saúde, educação e de assistência. As famílias e indivíduos que descumprem essa condicionalidade é que é público prioritário para estar inserido no atendimento e no acompanhamento do CRAS. Dentro desse público prioritário do Bolsa Família, nós temos criança e adolescente, que é um dos critérios para recebimento do programa Bolsa Família. Ter criança e adolescente na família em idade escolar. Então, qual que é a condicionalidade para essa família receber o benefício do programa Bolsa Família? É o seu filho criança ou adolescente, estar inserido na escola e frequentando essa escola.
Quando essa criança e o adolescente essa família descumpre essa condicionalidade, ele passa a ser um público prioritário para atendimento no CRAS. Por quê? Porque essa família, né, está passando por uma situação de vulnerabilidade. Tem que identificar qual que é a dificuldade que essa família se encontra para a criança estar deixando de frequentar a escola. A equipe de referência do CRAS tem que descobrir o pano de fundo que possibilitou essa criança ou sair da escola ou deixar de frequentar a escola. Então, esse é um público prioritário de atendimento no CRAS. Um outro público prioritário são os idosos e as pessoas com deficiência que recebem o benefício de prestação continuada, é o BPC. É um benefício constitucional, né? Que os idosos e as pessoas com deficiência, independente da idade, criança, jovem, adolescente, adulto, desde que tenha deficiência e que tenha 1/4 de salário mínimo, que ela não tem condições de prover o seu sustento. Essas pessoas são prioritárias para serem atendidas no CRAS, porque tem a vulnerabilidade da deficiência e da idade. Outro público prioritário para ser atendido no CRAS são crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil, né? Porque o trabalho infantil é uma situação de violação de direito. Entretanto, muitas vezes, essa criança e adolescente estarem em situação de trabalho infantil porque a família desconhece que essa atividade é uma violação de direito. Então, o CRAS tem que buscar essa família para trabalhar com essa família no sentido de orientar, informar, né? E, inclusive, da necessidade de encaminhar essa família para o atendimento no CREAS. Então, esses são os públicos prioritários para serem atendidos no CRAS. Todo município conhece a relação desse público prioritário, quais são as famílias que têm criança e adolescente ou entram em outro critério de descumprimento de condicionalidade. O município tem conhecimento dos idosos e das pessoas com deficiência que recebem o BPC, né, e que são público prioritário de ser atendido. No CREAS, já muda diferentemente o atendimento e o acompanhamento dessa família. No CREAS, geralmente, são indivíduos que estão passando por uma situação de violação de direito, tiveram uma medida protetiva aplicada pelo sistema de justiça, né? Nós temos aí uma complexidade no atendimento, diferentemente da básica, que faz um trabalho preventivo, nós temos no CREAS um trabalho protetivo. Por quê? Por causa de duas opções, vamos dizer assim, duas possibilidades. Ou o CRAS não fez o atendimento, mas o atendimento não deu conta de prever a violação de direito, ou essa pessoa, esse usuário, não foi atendido pelo CRAS e houve a violação de direito. Com isso, o atendimento é mais complexo, é especializado, porque essa pessoa, esse usuário que passa por essa violação de direito, ela está num sentimento de sofrimento muito grande, não só ela, mas como toda a sua família, e o atendimento ele passa a ser de uma forma bem mais com grupo menores de pessoas, para que o atendimento tenha eficiência, né, e resultados que são necessários para que aquela família saia daquela situação que ela se encontra. Então, por exemplo, existem públicos prioritários para o CREAS, na mesma lógica que existem para o CRAS. A diferença da equipe de referência do CRAS e do CREAS é que no CREAS tem o advogado, porque o trabalho que é feito no CREAS, ele é um trabalho de atendimento psicossocial, né? Até o advogado, ele não faz um atendimento de responsabilização, como no sistema de justiça. Ele orienta a família no sentido de como ela deve se prover para que ela consiga ser atendida ou que ela consiga sair dessa situação de dificuldade. O atendimento é feito conjuntamente, assistente social, psicólogo e advogado. Com isso, esse público prioritário entra criança e adolescente em situação de trabalho infantil,
criança e adolescente que cometeu ato infracional, né? Criança e adolescente abusado ou explorado sexualmente, enfim, todas as situações de proteção ou de violação de direito, aí já não é só criança, mulher, idoso, pessoa com deficiência, qualquer violação de direito, o atendimento dar-se-á no CREAS. Então, é nessa lógica que a política de assistência social está organizada, né, para que isso aconteça de fato nos municípios. E como que a gente está hoje no âmbito do estado de Minas Gerais? Bom, o Sistema Único de Assistência Social está implantado hoje nos 853 municípios. Hoje nós temos 1.068 CRAS em funcionamento em 811 municípios. Nós ainda não estamos com a cobertura total por município, porque no âmbito do SUAS a gente tem alguns entraves ou algumas questões que impossibilita ainda o município implantar o CRAS, por exemplo. Se ele ainda não tem uma mínima organização, se ele não tem profissional, se ele não tem conselho, se ele não tem plano, se ele não tem fundo de assistência, ele